Olá, eu sou o Hyde, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo um review da animação lançada há cerca de 2 anos atrás na Netflix, conhecida como Glitch Tech lá fora, e aqui no Brasil como Caçadores de Bugs, que é como eu vou tratar porque eu sou brasileiro. Assim como em todos os vídeos de review, eu estarei tratando dos mesmos tópicos de sempre. Essa é uma animação que foi lançada há cerca de 2, 3 anos atrás, eu não lembro se foi 2020 ou 2021, mas que eu vim assistir recentemente essa animação por recomendação do youtuber Retos, que fez um vídeo comentando sobre uns meses atrás. E bom, do que se trata essa história? A história acompanha 2 protagonistas, High Five, que é o protagonista masculino, e Miko, também conhecida como Mikio, que é a protagonista feminina. Os dois acabam se juntando a uma empresa de jogos que aparentemente é a criadora de todos os consoles e jogos deste mundo, que também tem um setor especial para lidar com os bugs desses jogos. Bugs esses que neste mundo saem das telas de suas TVs e tudo mais e se materializam no mundo real, seja como monstros gigantes ou criaturas pequenas, e a missão dos protagonistas, assim como de todo esse setor, é capturar esses bugs e impedir que as pessoas saibam disso. Para isso, eles têm um mecanismo especial que são suas luvas. Elas permitem que eles utilizem diversos equipamentos, como lasers, para atirar nos bugs ou até conseguir alguns outros itens especiais, e inclusive tem um mecanismo para apagar memórias, o qual a Miko é aparentemente imune. Tendo dado essa base do que se trata essa animação, vamos seguir para a história. A trama de Caçadores de Bugs, por mais que seja pouco simples, ela é muito bem executada. A história, no geral, não apresenta uma continuidade tão fixa. Você não vê uma grande necessidade em ver os episódios em ordem, no caso. Porque a partir do 4º episódio, se eu não me engano, ele perde um pouquinho da cronologia e só depois vem a retomar a mesma. Se eu não me engano, lá pro 1º episódio da 2ª temporada. E claro, tem outros episódios que essa cronologia ainda é tomada. Mas ainda assim, vários episódios parecem que são episódios soltos, meio que como se fosse algo que não tem uma continuidade. O que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Como eu disse, a trama da obra é acompanhar os 2 protagonistas, High Five e Mikio, que se juntaram a um torneio de jogos, o qual ocorreu um bug no meio. Com esse bug, eles meio que tiveram que resetar a mente de todo mundo, e acabou que, por mais que o High Five tenha tecnicamente ganhado o jogo, ele teve sua memória apagada e no ponto de vista dele, ele sequer foi nesse torneio. Porém, como eu disse, a Miko, ela não tem sua memória afetada pelas luvas. Ou seja, ela lembra de tudo, ela sabe que ele ganhou e meio que o encontra depois de um tempo. E assim os dois meio que vão atrás de descobrir o que aconteceu e, principalmente, descobrir o porquê o cara apagou as memórias dele. O que faz eles meio que se envolverem em conseguirem luvas, mesmo que não sejam da empresa ainda, e derrotar o seu primeiro bug ainda no 1º episódio. Inclusive depois eles fazem um treinamento, um tutorial, o qual dá um pouquinho errado, vale dizer. Porém no fim eles conseguem até que sair bem. E depois a história vai meio que seguindo. E depois fica um pouco episódico. Não parece ter tanta relevância, mas tem por conta do que fica meio de plano de fundo. E claro, são nesses episódios que a relação dos personagens e os outros personagens também são apresentados e começam a serem desenvolvidos, que por sinal é algo incrível, o qual eu falarei depois. A história desde do seu 1º e 2º episódio demonstra que vai ter um plot maior, não vai ficar só na história meio sem continuidade, algo que inclusive pode ter sido feita porque a animação originalmente ia para Nick, e como todos sabemos e vemos, aparentemente as empresas de animação de TV pedem que a animação seja feita de uma forma que não precise ser cronológica, ao menos na 1ª temporada. Foi assim com Gravity Falls, foi assim com The House, foi assim com Star, foi assim com Steven Universe. E foi assim
com literalmente grande parte das animações. Você podia assistir grande parte delas, inclusive você pode assistir os episódios fora de ordem, em sua maior parte. Porém, a Nickelodeon cancelou essa animação antes de lançar e a Netflix comprou parte dos direitos para finalizar a primeira temporada e sua segunda, que também faz parte do pacote da primeira temporada, já estava encomendado desde o início com a primeira temporada, eles só lançaram como segunda temporada. E desde então estamos esperando uma terceira temporada, ainda sem confirmação e muito menos data de estreia. Espero que não tenha sido cancelada, porque é uma animação tão legal. A história, como eu disse, apresenta um plot maior com o tempo. Já no segundo episódio fica óbvio que vai ter um plot maior envolvendo aparentemente o chefe da empresa Rinobi, com quem uma das supervisoras conversa no fim do episódio. E lá na segunda temporada também é apresentado um outro plot, envolvendo uma hacker que consegue modificar os bugs, fazendo com que os apetrechos da Rinobi não sejam tão efetivos contra. Que ela, apesar de já ter ajudado os protagonistas algumas vezes, ter uma relativa amizade, pode ser que ela não seja tão amiguinha assim. Sinceramente é algo suspeito. Mas meio que isso resume um pouco a história. Agora vamos falar dos personagens. Vamos começar pelo protagonista masculino da obra, vulgo o High Five. Ele é um garoto que vive com seus avós, que trabalham em um trailer vendendo tacos em uma esquina. No início da série ele os ajudava, mas depois de entrar pra Rinobi, ele meio que para de os ajudar com os tacos e vai trabalhar na empresa. Diferente do que poderia se pensar, a família do Five não é nem um pouco contra isso, contra o fato dele jogar e gostar disso. E o mesmo, inclusive, vale pra Miko. Claro, eles não gostam muito porque é uma técnica perda de tempo, é apenas um hobby e a Miko é meio que extremamente viciada nisso. Então, mas eles não são exatamente contra ela jogar. Eles só querem que ela faça também outras coisas. Tem aquele plot dos pais que são contra os filhos e eles têm que convencer e tudo mais, que inclusive eu comentei que o Five mora com os avós, né? Isso é algo que é mais explicado mais pra frente do que houve com o pai dele. Com a mãe, sinceramente, eu não foi revelado ainda, nem sei se vai. Afinal, a série atualmente conta com 2 temporadas e a última temporada é de 3 anos atrás, então é de 2020. Então pode ser que não tenha. Pode ser que não tenha mais nenhuma temporada e a animação tenha sido cancelada, mas eu estou torcendo para que não. E que a Netflix faça pelo menos mais uma temporada disso para ao menos dar um final digno. O Five, apesar de ter alguns plots interessantes em sua história e tudo mais, ele é um personagem relativamente comum, é o que você espera de um protagonista. Ele é o personagem que é certinho, ele é a voz da razão, digamos assim. Que gosta do tutorial, ele é o cara mais analítico, ele é o cara que gosta dessas coisas tecnicamente mais chatas dentro de jogos. E num geral também. E apesar disso, ele é um personagem também muito legal, que tem uma ótima dinâmica com a Miko, que é quem vamos falar agora. Miko, também conhecido como Mikio ou Miko Kubota, é a protagonista feminina da obra e também a minha personagem favorita dessa animação, que foi a razão para eu ter assistido essa animação para começo de conversa, além, claro, da recomendação. Se o Five seria a razão, a Miko é mais puxado para emoção. E ela é incrivelmente boa em jogos, tem reflexos incríveis na hora das batalhas. Ela é uma personagem extremamente carismática e, como eu disse antes, por mais que a família dela não seja completamente a favor dela utilizar o tempo todo dela em jogos, isso é algo tecnicamente lógico e não vira um plot tipo, eu tenho que convencer meus pais que é isso e tudo mais. De uma forma mais clean tecnicamente. A Miko também tem um design incrível de personagem. O mesmo vale, na verdade, para todos os personagens. Os designs são muito bem feitos, mas isso é algo que o ideal é que eu deixe pra falar mais pra frente. A Miko tem algumas subtramas interessantes, que são principalmente mais tratadas na segunda temporada, como o fato dela ser a única que não pode ter a memória apagada dentre todas as personagens apresentados, pelo que a gente sabe.
além dela ser excepcional tanto em jogos quanto em seus reflexos físicos, é algo até estranho se você parar pra pensar. Ela definitivamente é a melhor personagem da animação. Outro personagem que é bem relevante durante a trama, talvez um dos mais relevantes, já que ele é meio que o rival dos protagonistas, é o Mitch Williams, também conhecido como Mitch. Ele é um jogador profissional que inclusive estava no torneio do primeiro episódio, e ele foi quem ganhou depois de apagar as memórias. Ele também é o melhor caçador de bugs da Renobi, local pelo menos, tendo o maior score dentre todos em caçar os bugs, em derrotar bosses. Ele é provavelmente o nível mais alto da organização da cidade em questão. Talvez se englobar o mundo, ele esteja no top 10. Ele é um personagem um pouco chato, talvez, pelo modo que ele age, principalmente sempre tratando os protagonistas como noobs e sempre que possível roubando os bugs deles para conseguir a maior pontuação. Mas mesmo assim, ele está longe de ser um personagem ruim. Ele só tem essa atitude que é um pouquinho chata, porém é algo que é tecnicamente bem feito, já que nesse caso, pelo menos, porque ele não é feito pra você odiar ele completamente. Ele é alguém feito pra você achar um pouco chato, mas você sabe que se ele aparecer pra ajudar, ele vai ajudar. Você sabe que ele não tá se exibindo só da boca pra fora, que ele realmente é o que ele diz ser. Ele realmente é tão incrível quanto ele diz. E ele tem seus motivos pra não gostar muito dos protagonistas, inclusive. Outros personagens que são relevantes são o Hannes e a Zara. Apesar de não terem tido tantos focos, o Hannes e a Zara são uma dupla, principalmente. Eles atuam muito bem em dupla. Não tiveram um grande desenvolvimento nessa primeira e segunda temporada, apesar de terem tido alguma coisa assim de desenvolvimento. Eles são personagens bem legais até, e diferente do Mitch, não trata ninguém de forma como se eles fossem noobs. Eles tratam como se fossem pessoas comuns, tipo amigos, aliados, colegas de trabalho, realmente. E meio que gera uma relação legal vez ou outra. Não são personagens tão grandiosos quanto os outros, porém são personagens legais. E por fim nós temos o Phil Altier, que é o chefe deles e o chefe da Renobi dessa cidade em questão. Ele claramente esconde muita coisa durante o plot da série, e o final da segunda temporada mostra que ele realmente esconde algo, que ele sabia de algo que... eu não vou spoiler o final. E bom, eu acredito que esses são os personagens principais da série, principalmente os que são apresentados mais rapidamente, porque tem um outro personagem que é relativamente importante, só que ele só aparece lá na segunda temporada. E agora vamos falar da animação e do traço. O que eu posso dizer sobre isso? Lindo. Tudo lindo. A animação é super fluida, muito bem feita. É algo incrível, é muito bem animado. As cenas de ações são muito bem feitas, não tem nada travado ali, é tudo extremamente fluido em tudo. E inclusive as cenas de ações têm coreografias interessantes para uma luta. Porque tipo, nem sempre eles vão lutar só com laser, às vezes eles usam uma arma. E claro, o traço também é algo muito legal, é algo simples, porém original, é algo que fica lindo com a atmosfera deles, meio inspirado em jogos. É algo que fica incrível. Particularmente eu também gosto bastante dos designs dos bugs e dos designs de ambiente, principalmente quando é ambiente simulado. Tem um episódio, inclusive, que é uma completa referência a Castlevania. Um bug domina uma casa e recria Castlevania daquele universo, e eles têm que basicamente zerar o jogo. Eles têm que ir até o fim. Referência a Castlevania, Symphony of Night, faz referência a Metroidvanias no geral. É algo interessante. Sinceramente, eu acho o design, o cenário, a animação extremamente incrível. Como eu disse antes, eu adoro o design da Miko, eu gosto do design do Mitch, principalmente depois que ele muda. Eu gosto do design da Zara, do Hannes, do Phil, dos personagens como um todo, são muito bons. Eu gosto da animação como um todo, dos designs e tudo mais. É algo
incrivelmente bem feito. Agora vamos à minha opinião geral quanto a essa animação. Caçadores de Bugs é uma ótima animação que, por mais que não tenha inicialmente uma cronologia certa, foi feito principalmente no esquema de todo episódio uma nova aventura e alguma coisa nova para enfrentar. Foi feito de uma forma interessante e que você vê o desenvolvimento dos personagens, principalmente os principais, ao longo do tempo, ao longo dos episódios. É algo divertido de você ver a evolução dos personagens que você vai acompanhando. E claro, eles vão ganhando buffs enquanto vão ganhando XP por derrotar monstros. Eles ganham, por exemplo, novas armas, novos equipamentos, algo que é similar a uma árvore de skills de RPG, o que deixa interessante, dá uma imersão maior no mundo de jogo. Além de, claro, ter todos os ambientes simulados que são incríveis. E se tem algo que eu acho muito bom também, é a relação do High Five e a Miko, que são dois protagonistas, um garoto e uma garota, que não tem interesse romântico um no outro. Não é algo tão comum de acontecer, principalmente hoje em dia. Você pega, por exemplo, Star e Marco, amigos que viram interesse romântico, ambos protagonistas. E assim vai, meio que não, eles só são bons amigos. É algo muito bom de se ver, é bom pra variar um pouco até também, e não parece que é algo que vai mudar, principalmente pelo protagonista ter um outro interesse romântico. É uma animação muito boa, quase todos os aspectos. Se eu tivesse que dizer uma falha para essa animação, é o fato dela não ter conseguido desenvolver tanto os personagens secundários, que não são o Mitch, a garota que vai aparecer na segunda temporada que eu não falei aqui, e o chefe. Os outros personagens ficam mais de segundo plano. É um pouco justo até, afinal a animação foi encomendada para tecnicamente uma temporada, e provavelmente eles achavam que ia ter mais, tanto que terminou em aberto. E eu, particularmente, eu não sei se vai ter mais. Eu quero muito que tenha uma nova temporada de Caçadores de Bugs, eu quero que tenha até ter um final bom, porém eu tenho medo que não tenha, principalmente por não ter sido um aparente sucesso. Pelo menos eu nunca ouvi ninguém falando dessa animação, além do Retros. Ele foi a única pessoa aqui no Brasil que falou sobre Caçadores de Bugs. E lá fora também não parece que é tão falado ou tão apreciado. O que particularmente me preocupa é que, se for ter outra temporada, a próxima temporada vai ser a final. Isso é quase certo. O que é triste, é uma animação tão boa, com tanto potencial a ser explorado, acabar tão rápido. Isso se não tiver sido cancelado. Mas enfim, é uma animação incrível. A animação em si é incrível, a animação técnica, né? Os personagens são interessantes, os plots são legais de se ver, a ação é bem feita, tudo muito bem feito nessa animação. E eu realmente acho que vale a pena ser vista. Se eu tivesse que dar uma nota para Caçadores de Bugs, com certeza eu dou uma nota 9 de 10. É uma animação muito boa que eu super recomendo que você vá assistir. Mas, bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam. Se vocês assistiram a animação, deixem aí nos comentários o que acharam dela. E nos vemos na próxima.